Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluía para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vindo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio por trás, postou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressadamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém? Glória a Deus. Você está na casa do Pai, na casa do Pai, a liberdade. Você pode exaltar em nome de Jesus. Na casa do Pai nós temos liberdade para mexer na geladeira, para mexer nas panelas, para deitar na cama lá no quarto. Na casa do Pai nós temos liberdade para fazer aquilo que a gente quer, porque na casa do Pai é como se a gente estivesse na nossa casa. Você está na casa do teu Pai, então você tem liberdade para adorar o nome dele, para exaltar, para glorificar. Você tem liberdade para fazer aquilo que Deus tocou no teu coração. Se nessa noite der vontade de chorar, você pode chorar. Se der vontade de levantar as tuas mãos e começar a adorar a Ele, você tem liberdade para isso. Se der vontade de se ajoelhar, de deitar no chão, de clamar, de falar em línguas estranhas, você tem total liberdade nessa noite para poder fazer isso. Em nome de Jesus, para glorificar o nome dele acima de tudo, porque eu tenho certeza que você não veio aqui para ver a pregação do pastor Mário. Você veio aqui para adorar o Rei dos Reis. Você veio aqui para adorar o Senhor dos Senhores. Você veio aqui para adorar o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Deus Criador, o Jeová Rafa, o Jeová Jireh, o Jeová Nissi, aquele que era, que é e que sempre será, o Jesus Cristo, o Santo, Justo, o verdadeiro, o puro, o Rei de Israel, o Senhor dos Senhores, o Rei da minha vida, o Rei da tua vida, o nosso Pai
versículo. Ele vai narrar para nós a história de um homem chamado Jairo, o chefe da sinagoga, um líder religioso, um homem de posição, um homem respeitado na sua comunidade, um homem que as pessoas procuravam para poder buscar conselhos, se aconselharem com ele, um homem que as pessoas o buscavam para poder pedir orações por ele. Era um homem de destaque, um homem de respeito, um homem que, entre aspas, poderia ter tudo nessa vida, tinha tudo, mas que faltava uma coisa para ele: o encontro com Cristo. E o texto que nós damos relata que ele perde agora o controle da situação. O texto diz para nós que a sua filhinha, ele diz assim, olha, no versículo 3, e insistentemente lhe suplicou, ele falando com Jesus: minha filhinha está à morte. Jairo precisava de um milagre. Queridos, eu tenho certeza que Jairo deve ter feito de tudo para curar sua filhinha, com seus recursos, com suas influências. Ele deve ter feito tudo que ele podia para trazer paz, cura para sua filha, para que a saúde da sua filha fosse restabelecida, para que ele pudesse ter paz no teu coração e fazer aquilo que estava sobre os seus ombros. Mas eu entendo que nada adiantou, que a sua influência não adiantou, que a sua posição social nada mudou. Querido, inspirado pelo Espírito Santo, eu quero dizer para você nessa vida, hoje, aqui para você como profeta de Deus, não adianta o homem ter dinheiro, não que isso seja ruim, não que isso seja ruim, mas não adianta ter dinheiro, não adianta ter casa bonita, não adianta ter carro, não adianta ter roupas bonitas, não adianta ter nada nessa vida, se a presença de Jesus não for sobre a tua vida, se Ele não for contigo, se a presença dEle não te acompanhar, se o brilho dEle não estiver resplandecendo sobre a tua face, você pode ter tudo nessa terra, se não tem a presença de Jesus, não tem nada, como foi cantado aqui agora. Que letra inspirada pelo Espírito Santo, que a varou ali, adorou o Senhor aqui. Porque para nós, amados, dá para viver sem qualquer coisa desse mundo. A gente consegue viver sem fama, sem dinheiro, sem aplauso, sem nada, mas não dá para viver sem a presença dEle, porque a presença dEle é tudo na nossa vida. É a presença dEle que nos mantém de pé, é a presença dEle que nos tira do poço, é a presença dEle que faz com que o milagre aconteça na nossa vida. Jairo precisou entender isso para levar cura para sua casa. Quando eu olho para esse homem chamado Jairo, eu vejo um chefe religioso quebrado. Quem tem filhos, ele sabe quando o filho adoece, o que ele fez? É beleza, né? Imagina, é difícil. Está doente, a gente não consegue mudar aquela situação, a gente não consegue fazer nada para mudar aquela situação. Para nós é difícil. Jairo chega diante de Jesus quebrado. Ele abre mão da sua posição, ele abre mão da sua religiosidade, porque a religião dele não conseguiu mudar a sua situação. Querido, Jesus não procura crentes religiosos. A palavra do Senhor vai dizer que ele procura verdadeiros adoradores, que adoram o Pai não da boca para fora, não quando tudo está bem, não quando o armário está cheio, não quando tem dinheiro no banco, não quando está tudo bem, mas que ele procura verdadeiros adoradores que adorem nele em espírito e em verdade. Aleluia. Ele procura homens e mulheres que adoram ele, mesmo quando estão no poço, lá no fundo, quebrado, moído, sangrando, mas que a adoração continua saindo dos seus lábios, e a adoração sobe, queridos, e quando a nossa adoração sobe e chega diante dele, é como se o Senhor se levantasse do seu trono e olhasse para a terra, para ver de onde estava sendo aquela adoração. E eu imagino Deus olhando para nós, falando: olha, está quebrado, está moído, está juntando aos cacos, está sangrando, está gemendo, está chorando, mas a adoração não para de sair dos seus lábios. Queridos, isso move o coração de Deus, meu querido. Deus não resiste um coração quebrantado. O salmista disse isso para nós, que o coração quebrantado e compungido, que o Senhor não despreza.
adianta ter nada se a presença dele não for sobre a nossa vida. Que não dá para viver sem ele, não tem como viver. Jairo chega para Jesus, querido, e rasga o seu coração diante dele. Ele rasga o seu coração. É como se ele se prostrava diante do Senhor e falava: Senhor, eu desisto. Eu já fiz tudo que tinha que fazer. Eu já procurei a cura da minha filha. Eu já usei os meus recursos, a minha influência, tudo que eu podia fazer. Não tem como fazer mais nada. É como se Jesus fosse a última esperança dele. É o último recurso. Queridos, como cristãos, nós precisamos aprender uma coisa: Jesus não é o nosso último recurso. Ele precisa sempre ser o primeiro recurso na nossa vida. Está na luta, está na peleja, não desespere. A primeira coisa a fazer: se prostre diante dele, rasga o coração diante dele, reconheça que ele é Deus, que ele é Senhor, e que não dá para viver sem ele. E falar: Senhor, eu não posso mudar essa situação, mas o Senhor pode mudar. Assim como Josafá. Um dia os reis se juntaram. Eu não lembro se eu preguei essa palavra aqui, mas eu não preguei, uma outra oportunidade eu volto para poder pregar isso aqui. Os reis se juntaram para destruir Josafá. Não dava tempo de fazer nada, de juntar o exército, de se esconder, de fugir. Não tinha tempo para nada. Mas Josafá, ele faz uma coisa: ele foi orar. A primeira atitude de Josafá não foi entrar em desespero. O texto diz que ele teve medo, mas o medo não paralisou ele não. Ele vai falar com Deus. Ele fala: Senhor, tem uma multidão contra nós. Eu não tenho forças para resistir essa multidão. Talvez você não tenha força para resistir essa luta, essa peleja, essa causa está diante de você. Você não tem luta. E Josafá teve coragem como rei. Ele disse: Senhor, eu não tenho forças para resistir essa multidão que vem por aí. E mais, nós estamos falando de um rei. Ele diz: olha, eu não tenho forças e eu não sei o que fazer. Às vezes, querido, o orgulho, a vaidade, a nossa prepotência, nós queremos resolver tudo na nossa força, do nosso jeito, como foi falado aqui já. Não, eu sei, eu faço, eu não faz nada. Josafá teve coragem de dizer: Senhor, eu não sei o que fazer. E ele termina dizendo: porém, a história não acaba, né? Porém, os meus olhos estão postos em ti. Assim precisa ser a nossa vida. Assim precisa ser a vida do cristão. O Jairo aqui, ele faz mais ou menos isso, queridos. E ele faz: vem comigo e põe as suas mãos sobre ela, para que ela viva. Jairo reconhece aquele que está diante dele. Ele reconhece a autoridade, o poder, a soberania de Jesus Cristo. É como se ele dissesse: olha, eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor pode fazer o que eu preciso nessa noite. Queridos, Jesus pode mudar a sua vida, pode mudar a tua história e pode fazer isso hoje. Não é amanhã, não é domingo, não é segunda-feira. Ele pode fazer isso hoje. Ele tem poder para isso, para mudar a história, para mudar essa situação que você está vivendo hoje. E o Deus diz que ele chama Jesus. E o versículo 24 vai dizer o quê? Que Jesus vem com ele. Segunda lição do texto, sabe o que eu aprendo? Que Jesus não tem prazer no nosso sofrimento. Não tem prazer. O salmista vai dizer para nós, no Salmo 139, se não falha a memória, que a palavra nem chegou na nossa língua, e ele já conhece aquilo que você vai dizer. Ele te conhece, ele te sonda. Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Como foi dito aqui também, às vezes nós é que vamos procurando as lutas, vai mostrando o caminho, vai dando a direção. Tem alguns pregadores que dizem que às vezes Deus coloca a gente no deserto. Não, querido, Deus não coloca ninguém no deserto. Às vezes a nossa teimosia é que nos conduz para os desertos da vida. Deus diz não, e a gente insiste em querer fazer sim. Deus fala: não vai, você quer ir. Deus fala: não faz, a gente quer fazer. Deus diz: não é para você, você insiste em querer fazer aquilo. Deus diz: sai desse emprego, não é, você insiste em querer ficar. Mas é tão bom, ganhei tão bem. Deus diz: sai. E a gente não quer sair, a gente quer teimar. E as nossas atitudes vão nos conduzindo para os desertos da vida.
vai nos conduzir. O texto diz que ele vai. Jesus é com ele. E no meio do caminho alguma coisa acontece. Terceira lição do texto para nós. Então um ditado que diz assim para nós: olha, estava no lugar errado, na hora errada e com a pessoa errada. A gente sempre assemelha isso a uma coisa negativa, não é verdade? Sempre está ligado a alguma coisa ruim. Quando alguém diz para você alguma coisa ruim que aconteceu. Mas aqui no texto não. Essa mulher estava no lugar certo, na hora certa, e teve um encontro com a pessoa certa. Você está nessa noite no lugar certo, na hora certa, para ouvir a palavra certa para o teu coração. Jesus está na casa, Jesus está presente, Jesus está falando, querido. Pegue desse manjar e se alimente dele. Não deixe passar essa palavra, não deixe passar despercebido. O texto vai dizer para nós, a história vai contar que a mulher, quando estava nesse período aqui do fluxo de sangue, ela tinha que ir por lugares impuras, que a mulher era considerada impura. Ela vai para lá, ficava um período, quando cessava esse período, ela podia voltar para o convívio com a comunidade. Mas segundo o texto, essa mulher ficou lá quanto tempo? 12 anos. 12 anos sofrendo, 12 anos sangrando, 12 anos longe de todo mundo, da família, dos amigos, de parente. 12 anos sem o convívio com a comunidade. 12 anos, querido, que as pessoas entravam ali, passavam um período, voltavam para suas casas, no mês seguinte voltavam de novo, ficavam um período, voltavam para suas casas, e aquela mulher ia ficando. E foi passando o tempo. Quando eu olho para essa mulher, meu querido, talvez você vai se identificar com essa mulher. Eu vejo uma mulher destruída. Destruída. Como eu disse, no fundo do poço. Quebrada, toda quebrada. Chorando. Sem sonho, sem alegria no coração, sem projeto de vida. Aquela mulher não sabe quando é que ela vai sair dali, porque o fluxo sempre não cessa nunca. A única coisa que essa mulher tem certeza no seu coração é da morte. Que tem uma frase aí que diz que sangue é vida. E se ela está perdendo sangue, ela está perdendo a sua própria vida. Está morrendo. Está morrendo aos poucos. Ainda que aquela doença não vai matar ela, a mente vai matar ela. Que está ali, nada acontece, nada muda. Todo mundo entra, todo mundo sai e ela continua ali no sofrimento, daquela angústia. Não tem como sonhar, como é que sonha desse jeito? Mas o texto diz que essa mulher um dia ela teve a sua vida transformada. Com certeza, meus queridos, aquelas mulheres que saíam, entravam, iam, voltavam para aquele local das impuras, elas traziam para aquela mulher as notícias do que acontecia lá fora nas aldeias. Certamente ela ouvia falar de um Jesus que por onde passava os coxos saltavam de alegria, de um Jesus que por onde ele passava os paralíticos andavam, os cegos enxergavam, os mudos falavam, aqueles atormentados de espíritos imundos ficavam livres, que por onde ele passava o morto ressuscitava, de um Jesus que multiplicava pão, peixe, que vai multiplicando e que por onde ele passava os milagres vão acontecendo. Certamente essa mulher ouviu falar sobre Jesus, sobre a fama dele, até que um dia ela, possivelmente, o texto não narra isso, mas possivelmente alguém diz: olha, ele vai passar hoje, ele está vindo na direção e ele vai passar por aqui. E aquela mulher que não podia sair do arraial das impuras, porque se ela saísse, ela era considerada impura, ela poderia ser apedrejada e morta. E alguém disse para ela: ele vai passar, e ele está vindo, e ele já está aqui, querido, ele vai passar, não, ele já está aqui entre nós. Aleluia, ele já está aqui presente entre nós. E ela vai passar por aqui. Eu acredito que o coração daquela mulher acende a chama da esperança, e ela transfere então para Jesus, assim como Jairo, a esperança de uma cura. Jesus é a tua esperança, meu querido. Você que já fez de tudo, que já procurou solução e não encontrou, Jesus é a sua
Espírito Santo está dizendo no teu coração que a gente que precisa romper. Ninguém vai romper por você, não. Ninguém vai passar por você. Ninguém vai fazer aquilo que você precisa fazer. Ninguém vai fazer. Aquela mulher rompeu. Você não pode sair ali se eu for. Mas você não pode. Você pode ser apedrejada e morta. Ela diz: eu não vou morrer. Eu não vou ser apedrejada. Eu vou de encontro a ele. E aquela mulher, então, ela rompe com aquela muralha e ela vai de encontro a Jesus. É noite de romper, meus amados. É o terceiro ensinamento que o texto diz para nós. É necessário romper. Tem situação na sua vida que você não vê mudança, que você não vê milagre, que você não vê o céu aberto, que a sua oração não chega no céu, que nada acontece, porque você ainda não rompeu. Tem que romper, meus amados. Vai doer, vai gemer, vai chorar, mas vai curar. Você vai chegar do outro lado. Vai chegar. Tem machucado que não sara nunca. Fica inflamado, dói e não sara nunca. Enquanto você não arranca a casca dele e coloca uma pomada certa, uma medicação certa, não toma antibiótico certo, aquilo não sara. Querido, não arranca a casquinha, dói. Romper dói. Sabe por quê? Quando a gente rompe, mexe com o nosso orgulho, mexe com a nossa vaidade, mexe com o nosso caráter. A gente não quer perder, a gente não quer descer, a gente não quer se humilhar. E às vezes você esperando você se humilhar diante dele. Jairo entendeu isso, meu querido. Enquanto Jairo não largou a sua religiosidade e foi, se humilhou e se prostrou diante dele, não reconheceu que ele era Senhor, Jesus não foi com ele. É noite de romper, meus amados. Você sabe que você precisa romper. Não adianta o tal do crente 6 horas. 6 horas, por mim, 6 horas. Querido, não tem nada de 6 horas. Tem coisa que é você e Deus. Não adianta falar com a pastora, não adianta falar com o diácono, com a diaconia. Não adianta, é você e Deus. E quando você não rompe, você fica no arraial das impuras, sofrendo, gemendo, chorando, lamentando, sangrando. Tem que romper. Vai doer, mas tem que romper. E aquela mulher rompe. E é interessante que o texto vai dizer para nós que uma multidão está cercando Jesus. Onde ele está, tem multidão. Todo mundo quer, quem não quer bênção, quem não quer ser durado, quem não quer estar do lado de alguém que por onde passa tudo vai se transformando. Vale seco, vai virando em manancial de água. Quem não quer andar com ninguém assim, queridos? Quarta lição, querido. Se você quer romper, você tem que andar com quem joga você para frente. Não adianta, querido. Se a águia começar a andar com o pardal, você vai ficar voando baixinho. Não adianta, não. Quem quer crescer, quem quer evoluir. Pastor, eu quero pregar, então vai ler Bíblia. Eu não gosto muito de ler, não. Tu vai pregar como você não gosta de ler. Queridos, pardal não pode andar com águia, não, querido. Você quer ser águia, quer voar alto? Você tem que andar com quem empurra você para frente. Eu vou falar, não adianta. A pastora pode até me chamar para pregar depois aqui mais, mas eu vou falar aquilo que o Espírito Santo está mandando dizer aqui, querido. Não adianta, querido, você querer vencer na vida andando quem te puxa para trás, andando em rodinha de quem só fala abobrinha, de quem só fala asneira, queridos. A palavra de Deus vai dizer para nós, ó, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Quer crescer, vai pagar preço, vai doer, mas você vai romper, você vai vencer. Uma multidão está apertando, andando junto com Jesus. Uma mulher no meio da multidão tocou em Jesus e arrancou o poder dele. Quem que vai arrancar o poder de Jesus hoje? Quem? Tocar em Jesus, querido, não é simplesmente tocar com a mão, ou apertar ele, ou empurrar para lá para cá, não. Aquela mulher tocou em Jesus com o seu coração, com a sua alma, com todas as suas forças. Eu imagino ela dizendo a sua, eu não tenho mais força, perdendo sangue está fraco. Mas ela junta, ela reúne todas as suas forças, consegue vencer a multidão. Sabe qual é a multidão? A multidão que você vai ter que romper com a multidão também.
Qual é a multidão? Naquele monte de amigo que puxa você para trás, naquele monte de companhia que só leva você para um lugar ruim, naquele monte de pessoas que só querem o seu mal, está dando tapinha nas costas, você vira as costas, mas fala mal de você. Tem que romper, queridos. Uma pessoa toca em Jesus, uma. E Jesus disse: alguém me tocou diferente. Aos discípulos: Senhor, tem uma multidão perto de você, e você está perguntando para a gente quem te tocou? Ao Jesus: não foi um toque qualquer, não. Foi um toque diferente. Alguém me tocou com o coração, alguém me tocou com a alma, profundo. De mim saiu virtude, eu senti que saiu algo sobrenatural de mim. Jesus tinha como se ele dissesse: olha, foi um toque diferente, foi um toque que eu senti que saiu poder, que saiu virtude, que saiu algo de mim. E aquela mulher olha para Jesus, conta para ele toda a verdade, e ele diz que vai-te em paz, querido, e fica livre do teu mal. Jesus ainda liberou uma palavra de bênção sobre ela. Fica livre, vai em paz, você está curado, você está livre. Quinta lição que eu aprendo com esse texto. Voltando para o Jairo. Começou no Jairo a história, né? Eu imagino o Jairo com os braços cruzados, a filha dele à beira da morte, e Jesus ele parado com aquela mulher. Eu imagino, eu estou tentando ler o pensamento de Jairo, né? Pô, mas foi eu que fui atrás dele. A minha filha está quase morrendo. Essa mulher não tem nada a ver com essa história aqui. Primeiro ele vai comigo, depois, se der tempo, ele volta e vai curar você. Eu imagino Jesus, o pensamento de Jairo, vendo tudo aquilo acontecendo, o desespero, a agonia, vendo a mulher sendo abençoada, sendo curada, e ele esperando a filha dele à beira da morte. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? A história do bolo. Vai doer, mas vai sarar. Você não vai ser abençoado, você não vai ser curado, enquanto você não aprender a vibrar com o milagre que Deus está na vida do teu irmão. Jairo precisou ver o milagre na vida daquela mulher, para depois receber o milagre dele. Jesus poderia ter dito àquela mulher: espera um pouquinho, eu vou na casa de Jairo, depois eu saio, venho aqui te curar, ou vão comigo, eu vou curar a filha dele, que ele chegou primeiro, ele está na fila. Você está querendo furar a fila? Não, eu vou lá, depois você vai ser curada. Ele fez isso, ele disse: não. Ele não questionou, ele parou. É como se dissesse para Jairo: espera. Espera, você vai ver comigo o que eu vou fazer aqui. Queridos, você vai ter que ver primeiro o que ele vai fazer na vida do seu irmão, glorificar o nome dele, exaltar o nome dele, se regozijar junto com ele, para depois você receber o teu milagre. Você precisa primeiro vibrar com o milagre do teu irmão. Tem crente que fala assim: não, chegou agora, está querendo sentar na cadeirinha. Não, chegou agora, já está querendo falar em línguas. Não, chegou agora, já quer ser diaconisa. Querido, não interessa, não é problema teu. Se isso te incomoda, vai falar com ele. Se isso te incomoda, fale com ele. Vai reclamar com ele se isso te incomoda. A igreja não é tua, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. E se ele tocou, se ele fez, se ele exaltou, se ele fez algo na vida de alguém, é problema dele. Vai falar com ele, vai reclamar com ele. Você vai ter que aprender primeiro a vibrar com o milagre do seu irmão, para depois você receber o seu. Enquanto você não entender isso, não tem milagre para você. Não tem. A porta não se abre. Não se abre. Já ele teve que aprender isso e esperar o milagre acontecer. Mas o texto continua caminhando aqui, com o relógio não para, misericórdia. Versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram: tua filha já morreu. Imagina Jairo agora, queridos. Jesus saiu com ele, parou na visão de Jairo, perdeu um tempão ali, né? Ficou ali curando a mulher, perdeu um tempão. E agora a notícia chega que a menina morreu. Imagina a mente do cara. Tá vendo? Ele poderia falar isso. Tá vendo? Aleluia. Tá vendo? Se eu tivesse parado,